500 dias com ela. Será que realmente a Summer foi a filha da puta da história? Ou será que o Tom, na verdade, ele foi o cara que acabou criando todas aquelas expectativas e a culpa pelo término foi dele? Algumas perguntas surgiram após a gente assistir 500 dias com ela e eu pedi algumas perguntas que tivessem surgido pra vocês durante o filme ou após dele, e é isso que a gente vai desmembrar hoje. Por que a Summer ela é tão foda? O João pergunta. Primeiro que eu acho que a Summer ela é a ilustração daquilo que a gente sempre quis ser, entre aspas, porque ela é descolada, ela é a mina, tipo, ela é o ícone do amor próprio, ela é super gostosa, é bonita, ela faz as coisas do jeito dela, tanto que tem algumas partes que o Tom fala, você só faz aquilo que tu gostas, e ela, sim. Porque a Summer ela se coloca na frente de tudo. E eu acho que talvez seja isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir estimular o amor próprio para ser uma Summer da vida. Talvez seja essa a dificuldade. Porque na vida real é tão difícil ser igual a Summer. Eu acho que uma das coisas que acontece bastante é que as pessoas elas tentam ser muito a Summer, mas muitas vezes elas nasceram Tom. E não é errado você ser o Tom, ser o criador de expectativas, porque o filme ele é um alerta, ele nos serve para nos mostrar que nós podemos ser sim, ser o Tom, mas desde que a gente saiba cuidar dessas expectativas ou saber que todas as expectativas que a gente cria, na verdade, são responsabilidade nossas. O Arthur Neri ele fala, no fim de tudo, a tua opinião é que o filme se trata de um romance ou de uma lição de vida? Não se trata de destino, mas sim de coincidência. Então, o filme, o Scott, que acho que é um dos caras que escreveu, ele fala que o filme ele é um alerta. Ele é baseado numa história real. Ele é um alerta sobre os relacionamentos, sobre as expectativas que a gente cria diante de uma relação. E o filme... Por isso que eu acho que eu amo tanto esse filme, porque ele é um retrato não um retrato perfeito, né? Porque a perfeição não existe, mas é um retrato quase perfeito. Ele é uma delícia, porque ele tem muita verdade. Não é tipo só alguém bonito que não consegue ficar com uma mina que talvez seja mais esquisitinha. Não, é uma história real. É o que a gente passa. E talvez pra mim esse significado ele é muito forte. Espero que faça uma continuação. Jadia, gostaria de ver o Tom mais feliz. A vida é assim, meio Summer, mas eu ainda adoro a doçura do Tom. Guilherme, será que foi uma lição de vida o filme? Sim, obviamente foi uma lição de vida o filme. E, cara, 500 dias com ela não é um filme, pelo menos na minha opinião, não é um filme pra ter continuação. Se tiver continuação, eu choro. Porque é exatamente isso. A gente vai ter Summer e a gente vai ter Tom. E o Tom, quando ele encontrou a Outono no final do filme... Cara, ele tava começando a construir algo, a gente não precisa da confirmação que a felicidade foi certa, porque a felicidade ela não é certa, ela é um estado. Então uma continuação, acho que eu morreria e eu espero que não tenha continuação. Se ela sabia que não era a pessoa certa, por que ficou tanto tempo com ele? Melhor pergunta de todas, por quê? A Summer, ela fala pro Tom que ela se sente desconfortável sendo namorada de alguém e tal, e meio que subjetivamente ela fala que ela não gosta da vulnerabilidade que o sentimento causa. Foi daí que eu tirei essa expressão. E o que acontece? Eu acho que assim, tipo, ela explica pra ele. As pessoas elas falam, mas a Summer foi muito filha da puta, mas ela sempre foi clara com o Tom desde o começo. Tanto que no final do filme é uma pergunta que a gente... Caralho, por que ela ficou tanto tempo com ele então? Ela dizia que eles não eram namorados e tipo, tinham um relacionamento como namorado. E a pergunta... Acho que a resposta pra tudo isso é que a Summer, ela conseguiu enxergar no Tom algo que ela poderia construir. E ela se sentia à vontade com ele e ela foi, de certa forma, se testando para ver se realmente ela conseguiria enxergá-lo no futuro. Só que quando ela começou a perceber que ela era capaz de amar alguém e capaz de estar dentro de um relacionamento, ela percebeu que o Tom não estaria no futuro dela porque ela não enxergava o Tom. De algum modo, de coisas que a gente não sabe explicar, o Tom não faria parte. Tanto que ela fala, mas o amor é fantasia, o amor não existe. Daí ele fala, o amor não é um Papai Noel. O amor é amor. E aí ela pergunta, e como eu sei quando é amor? Você vai saber quando você sentir. E ela sentiu com outro cara. Quando ela conseguiu comparar o Tom e o outro cara, ela percebeu que o outro cara ela enxergava no futuro, ela enxergava pra vida dela, enfim. Eu acho que foi mais um teste, sabe? Da Summer perceber no meio do caminho que ela poderia sim amar alguém, que ela poderia sim ser namorada ou mulher de alguém. E o Tom foi essa ponte pra ela refletir sobre isso.
Mas no fim, é errado ser como o Tom? Eu não acho que seja errado, não é errado, gente. É errado a gente não se aceitar ser o Tom, entendeu? Mas, primeiro, se você nasce o Tom, meu querido, desiste, porque você não consegue se transformar 100% uma Summer. Eu acho que a gente permeia entre os dois ao longo da vida e que hora a gente assume mais uma posição de Tom, hora a gente assume mais uma posição de Summer, mas eu acho que a gente não deve se sentir culpado se a gente tiver as características do Tom. Gente, para, diz o Guilherme Sampaio. Não que a gente escolha, mas antes de ser um Tom com coração retalhado que uma Summer racional. Um coração retalhado tá cheio de histórias. Eu sou do time movido pelo amor, em todos os aspectos da vida. O amor que dita o rumo. Pode ser o mais sofrido, pois às vezes encontramos uma Summer da vida. Mas Summers são importantes. Minha última Summer fudeu com a minha vida, mas tô tão feliz por saber quem eu sou. O Tom no mundo cheio de Summers. Acho que é válido falar no teu vídeo, Gui, sobre saber como lidar com esse turbulhão de sentimentos e não deixar tua essência pra trás. Foi exatamente isso que eu falei, perfeita definição, Guilherme. Eu descobri que eu sou um Tom não faz muito tempo, e me aceitar como Tom é um processo difícil que hoje já consigo me enxergar e já consigo dizer, olha, eu sou o Tom, eu gosto da continuidade, é isso. Sabe, do que você iniciar se mostrando uma Summer que na verdade você nunca foi Summer e que essa máscara uma hora vai cair. Então se aceite como Tom, de repente pelas exceções que a gente encontra ao longo da vida a gente se torna um pouco Summer, mas você não pode já se mostrar o que você não é porque aí complica. E é bem complicadinho você conseguir, você deixar a máscara cair e desmembrar outra coisa. Porque eu me pareço 90% com a Summer se eu era 100% Tom. As exceções. Talvez eu tenha quase certeza que seja isso. Talvez eu seja um pouco Summer e nesse momento eu estou vivendo algo parecido com o que ela viveu, diz o Vinícius Costa Martins. Será que a Outono é o par perfeito para Tom? Queria uma confirmação. A gente não sabe se a Outono é o par perfeito para o Tom, mas se o Outono, na verdade, né? Mas o que eu acho? Gente, eu vou deixar um link, porque ao longo do filme, tipo, quando o Tom, ele tenta se aproximar da Summer, eu não sei muito sobre cinema, mas parece, pelo vídeo que eu vi ali, que o background ficava azul e todas umas paradas de teoria das cores que tem no cinema. E tipo, no final, porque o azul, ele representa a Summer e tal, tipo, verão, e também a garota do filme, que é a protagonista. Só que no final, a última cena, ela fica completamente marrom, que é tipo outono e tal. E parece que o Tom... definitivamente ele estava, tipo, no local certo e tudo mais. Isso eu acho, tipo, foda pra caralho. E eu acho que sim, a Outono era a mulher ideal para o Tom. E eu acho que meio que o universo, tipo, falou assim, cara, você é tão legal e você merece alguém legal também. Aqueles loucos viajando, mas eu acho que foi isso. Porque demoramos para nos dar conta que acabou. Eu sou de peixes. O que eu acho? Acho que quando a gente demora pra perceber, Gabito já fala isso. Não vou conseguir parafraseá-lo exatamente, mas ele fala assim: eu não sei o que mais me dói, se é perceber que acabou ou se já acabou faz tempo. Porque é o único meio que muitas vezes a gente tem isso na nossa cabeça, sabe? Tipo, a única conexão que a gente tem com essa pessoa são os pensamentos, e essa não decisão que acabou, eu acho que, cara, não acabou ainda na tua cabeça porque ainda parece que vai ter alguma coisa. Então acho que talvez isso bloqueia bastante a gente viver novas experiências. Não acha que a questão de coincidência é irônico demais sobre o filme? Baseado nas incertezas da Summer, pós-casamento e no encontro no final de Tom com o Outono. Eu acho que sim, porque no começo ele fala assim, ele fala que é destino o Tom ter encontrado a Summer diante daqueles milhões de escritórios e não sei quantos mil habitantes, enfim. E no final ele fala que o filme não se trata, né, de coincidência, alguma coisa do tipo que eu acho que realmente é irônico, porque se não fosse irônico, ele estaria se contradizendo. Então acredito que há uma ironia muito forte aí sim, tanto que tem uma coisa, tem até um filme, Ironias do Amor, que ele fala sobre isso, que o destino é também você criar uma ponte até ele. Ou seja, o destino é uma oportunidade do universo para você viver aquilo que você tem vontade ou que você gostaria. Só que se você não tiver disposto, se você não ajudar o destino, se você não criar a ponte, ele é inexistente. Ou seja, se o Tom não tivesse chamado a Outono para tomar uma cerveja, um drink e tal, não iria acontecer. Porque o Tom não pode ser como a Summer. O que o Tom não pode ser? Porque a essência dele, ele nasceu assim, fofinho, criador de expectativas e tal. Eles mostram a trajetória do Tom desde quando ele é criança.
Ele sempre foi assim, ele não vai mudar. Basta aceitar e saber lidar com o jeito que ele é. Porque a sociedade, o meio faz com que a gente seja Summer, mas na verdade muitas vezes a gente não nasce Summer, a gente nasce Tom. E a gente tem que saber lidar sobre isso. Eu sou um pouco Summer, diz o Breno Nobre, ao menos em suas principais características, mas ao mesmo tempo eu sou o tipo Tom, perdidamente apaixonado por uma pessoa. Romances e estações vale a pena até que ponto? Eu acho muito legal essa analogia que o filme faz. E sobre isso, Breno, não tenho uma resposta sobre isso, pra te falar a verdade. Eu não sei até que ponto vale, porque eu já tive uma história de verão que foi uma das histórias mais fantásticas da minha vida, como eu já tive histórias de inverno que foram legais, mas que não foram tanto. Sei lá, eu acho que tipo... eu amo tanto esse filme, porque ele tem tantas particularidades. No dia 8 de janeiro, que eu acho que é quando o Tom, ou quando a Summer nasce... Eu acho que a Summer nasce dia 8 de janeiro, eu não me lembro. Eu sei que meu primeiro namoro foi 8 de janeiro, o meu pé é o mesmo pé da Summer, a minha altura é a mesma da Summer. Não que eu me identifique tanto com a Summer, que eu sou mais Tom, mas o filme tem várias coisas que eu amo, que eu acho fantástico. Faz 3 anos que deixei o meu verão pra trás e ainda não encontrei meu outono. Devo perder as esperanças? Pergunta Fernando Asmar. Não, a gente nunca deve perder as esperanças, mas a gente deve criar a ponte e ajudar o universo para fazer com que as coisas aconteçam também. Guilherme, Jonathan Teixeira pergunta, é melhor ser o Tom Summer? Como assim ser melhor? Seja quem você é. Não dá pra gente dizer, seja Tom, seja Summer. Não, seja quem você é. Eu espero nunca encontrar uma pessoa igual a Summer. Ela é do tipo foda, faz você gostar dela porque ela é incrível e depois some porque quer. Como fazer para lidar com pessoas iguais a Summer? Cara, primeiro, você vai encontrar uma Summer na sua vida. Queira ou não. Você vai encontrar, é real. E a Summer, ela sempre foi clara com o Tom desde o começo. Tanto que quando ela responde o e-mail do Tom, depois que eles terminaram, ela fala: eu espero que você esteja pronto para saber que nós seremos apenas amigos. Ela sempre foi clara com ele. Foda-se se ela não conseguiu corresponder à continuidade que o Tom tanto queria, mas ela foi honesta. Sei lá, eu defendo a Summer porque, pra mim, ela sempre foi transparente e ela fez aquilo que ela sempre teve vontade. Ela não ficou com uma pessoa por pena, ela não ficou com uma pessoa porque o Tom amava ela e ela talvez nunca mais encontraria alguém que amasse. Não, ela foi corajosa, ela conseguiu terminar com um cara que amava ela pra caralho a ponto de conseguir. Eu acho que talvez a filha da putagem da Summer no filme foi quando ela vai pro casamento e eu acho que ela dá toda esperança pro Tom de achar que parece que eles vão voltar. Mas aí é sobre aquele lance das expectativas. Porque a pessoa ela é responsável pela... Ela é responsável pelas ações dela, mas não pelas expectativas que você cria. Tem isso também. Conheci um tipo Summer, ainda bem que caí fora. Como não se tornar uma Summer depois de sentir na pele a dor do Tom? Tem muito disso, não acho? Eu acho também, eu acho que é difícil a gente não se tornar uma Summer. Mas a Summer, gente, não é esse monstro que muitas vezes parece. A Summer, ela só é cheia de si. Ela sabe o que ela quer. Ela termina quando ela quer e ela começa quando ela quer. E é difícil a gente se tornar porque é complicadinho. Ser uma Summer não é fácil. Mas eu acho que a gente pode aprender muito com a Summer. E caso você tenha encontrado uma Summer na vida, aprenda com isso. Seja resiliente como o Tom foi. E eu acho muito louco, porque no final o Tom ele tá super desacreditado. Ele vai encontrar a Summer pela última vez lá no parque. E aí ele fala, eu acho que você realmente tem razão, o amor não existe e tal. E ela fala, não, você me mostrou que o amor existe e tal, mas eu não consegui enxergar você no meu futuro. E, enfim, a Summer foi transparente. Eu acho que também ela é humana, ela errou em várias coisas. O lance dela estar se testando para ver se ela realmente conseguiria ser namorada ou mulher de alguém, ter um compromisso com alguém. Eu acho que foi isso. Acho que a Summer ela representa mais o medo que algumas pessoas têm de relacionamento, de rotularem algumas coisas. A Summer apresenta muito isso subjetivamente. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que aprender com a Summer, a gente tem que apresentar, mostrar, dar cara a tapa quando a gente é o Tom e ser feliz e acreditar que as coisas podem acontecer e lembrar que o destino também é a gente criar uma ponte até ele. Ok? Se tu gostou desse vídeo, tu já sabe, compartilha com as pessoas que tu mais gostas e, claro, se me ver na rua, me abrace, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!